A gente ouve muito falar sobre mandalas, não é? Para colorir, para decorar, para relaxar. Mas quando o assunto é terapia com mandalas, a história é bem diferente. É uma ferramenta, sim, muito poderosa. Só que como toda ferramenta poderosa, nas mãos erradas ou sem o preparo certo, ela pode se tornar perigosa. Então a ideia aqui é a gente entender junto como essa jornada terapêutica pode ser feita do jeito certo, com segurança e, claro, com eficácia. Olha, essa frase é forte, né? Um bisturi nas mãos de uma criança. A Virgínia Fernandes já começa com esse alerta bem direto. Isso serve para deixar uma coisa muito clara desde o início. Não estamos falando de um passatempo artístico, de um hobby. Estamos falando de um instrumento clínico, algo que acessa lugares muito profundos da nossa psique. E essa metáfora da jornada é perfeita para descrever o processo. Pensa só, é como se fosse uma expedição por um território desconhecido, que é o nosso inconsciente. E como em qualquer expedição de verdade, sair por aí sem um mapa e sem um guia experiente, bom, é se colocar num risco desnecessário e gigante. A chance de se perder no caminho é enorme. Então, o nosso roteiro, para entender isso melhor, vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver qual é a grande promessa dessa técnica. Depois, vamos reforçar a diferença crucial entre ferramenta terapêutica e um simples brinquedo. Em seguida, vamos mergulhar nos riscos de se aventurar por esse caminho sem preparo. Daí, vamos entender o que é preciso para uma prática segura e, por fim, falar do papel essencial do guia, ou seja, do terapeuta responsável. Bora lá então. Para começar, por que tanto se fala na terapia com mandalas? O que ela tem de tão especial? O grande trunfo da técnica é justamente esse. Ela pode ser um caminho mais direto, mais simples, para a gente conseguir acessar o inconsciente, para trabalhar aqueles conflitos que muitas vezes nem sabemos que existem. É aí que mora todo o seu potencial. Mas, ao mesmo tempo, é exatamente por ir tão fundo que ela exige um cuidado e um conhecimento enormes. Isso nos leva a um ponto que é fundamental. É muito fácil confundir as coisas, e essa confusão entre o artístico e o terapêutico pode ser bem perigosa. Olha só que clara a diferença. De um lado, o trabalho artístico. O foco é relaxar, é a beleza da coisa, a estética. Pode ser feito em casa, sozinho, numa oficina, geralmente com modelos prontos. Do outro lado, a terapia com mandalas. Aqui, o objetivo não é o desenho bonito. O objetivo é acessar o inconsciente. O processo tem método, tem estrutura e, o mais importante de tudo, precisa de um terapeuta qualificado conduzindo. Definitivamente não é algo para se fazer por conta própria. Certo, mas e se alguém decidir ignorar tudo isso? O que acontece na prática quando essa jornada é feita sem o preparo adequado? A fonte resume os perigos em 3 grandes problemas, voltando à nossa metáfora da jornada. Basicamente, os riscos aparecem quando alguém se aventura sem conhecer o caminho, sem ter o mapa e, claro, sem ter um guia. Vamos ver o que cada um desses significa na prática. Primeiro, o que significa não conhecer o caminho? É o profissional que tenta pegar atalhos, que usa interpretações superficiais. O resultado? Ele acaba se perdendo junto com o paciente num beco sem saída terapêutico. E o pior, em vez de ajudar, ele pode acabar intensificando o conflito que a pessoa trouxe. O problema, em vez de diminuir, aumenta. Agora, o perigo de não ter um mapa. Imagina a cena. A terapia avança, um monte de conteúdo do inconsciente começa a aparecer, e o terapeuta simplesmente não sabe o que fazer com aquilo. Fica andando em círculos, tocando nos mesmos conflitos sem conseguir chegar a uma resolução. Isso não só gera uma frustração enorme, como pode até criar novos sintomas na pessoa, como ansiedade, cansaço e confusão mental. E por último, o risco de não ter um guia. Aqui a coisa fica ainda mais séria. O guia, no caso do terapeuta, é um supervisor, alguém mais experiente para dar suporte. Sem esse amparo, quando um trauma muito profundo do paciente vem à tona, o terapeuta despreparado pode travar. Ele pode abandonar o processo ou, pior ainda, tentar lidar com a sua ação de forma errada e acabar retraumatizando a pessoa. O estrago pode ser tão grande que o paciente perde completamente a fé na terapia. Ok, os riscos são muitos e são sérios. Mas então, qual é o caminho certo? Como é que se transforma essa jornada em algo seguro e que realmente funciona? O material que a gente analisou aponta 5 condições que são, olha, inegociáveis. É preciso conhecer a teoria por trás da técnica, saber o passo a passo do processo, entender como o inconsciente funciona, ser capaz de trabalhar com os símbolos que aparecem na mandala e, claro, conhecer todas as precauções e cuidados que o processo exige. Não dá para pular nenhuma dessas etapas.
E essa frase aqui, ela é um resumo poderoso de uma verdade da psicoterapia. Não adianta só estudar a teoria, só saber a técnica. Quem se propõe a ser guia na jornada de alguém pelo inconsciente precisa, antes de tudo, ter feito a sua própria jornada. Ter olhado para as próprias sombras, para o próprio inconsciente, é uma questão de coerência e principalmente de segurança para todos os envolvidos. O que nos leva ao ponto final, que talvez seja o mais importante de todos. O caráter desse guia, a responsabilidade e a ética de quem conduz um processo terapêutico. É impressionante parar para pensar nisso, né? Cada pequena intervenção de um terapeuta, uma palavra que ele escolhe, um olhar ou até mesmo um silêncio no momento certo, tudo isso tem o poder de mudar o rumo da vida de uma pessoa, para melhor ou para pior. Ter a consciência desse peso, dessa responsabilidade imensa, é talvez o maior sinal de competência de um profissional. E essa imagem finaliza o raciocínio de uma forma perfeita. O bom guia não é só aquele que decorou o mapa, que leu todos os livros. O guia de verdade é aquele que já fez a trilha, que conhece os perigos não só na teoria, mas porque já passou por eles. A verdadeira orientação nasce da experiência profunda e não só do conhecimento acadêmico. E para fechar, fica essa reflexão no ar. Numa jornada tão delicada, tão profunda, rumo ao inconsciente, qual é o verdadeiro custo de um guia que não está preparado? É uma pergunta que vai muito além da terapia com mandalas e que fala sobre a ética e a enorme responsabilidade que existe em qualquer tipo de cuidado com o outro.